Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. A Associação dos Municípios Mineradores cobra fortalecimento de agência reguladora. A AMIG, associação que representa os municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil, expressa preocupação com a possibilidade da Agência Nacional de Mineração, a ANM, ter que interromper suas operações devido à falta de recursos para executar seus serviços. Prefeitos e representantes de mais de 40 municípios afiliados à AMIG foram a Brasília participar de uma reunião com a diretoria-geral da entidade. Durante a ocasião, a AMIG comprometeu-se a continuar trabalhando em conjunto com o Congresso Nacional e o Governo Federal para fortalecer a ANM. A associação apresentou uma lista de reivindicações urgentes que buscam solucionar os problemas enfrentados pelos municípios que são causados pela carência de fiscalização e regulamentação das empresas mineradoras, além de atrasos nos repasses da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, mesmo com as empresas pagando a taxa corretamente e de forma rotineira nos últimos meses. O consultor de Relações Institucionais e Econômicas da AMIG, Valdir Salvador, afirmou que a mineração legal sustenta esses municípios, mas também os amedronta todos os dias, porque continuam fazendo autorregulação e funcionando como acham que devem. Cometem crimes de sonegação de royalties e tributos, além de crimes ambientais. De acordo com o consultor, enquanto a ANM não for fortalecida para gerir os recursos minerais do Brasil e regular, fiscalizar e promover a atividade, os municípios permanecerão reféns das empresas que os exploram de maneira desrespeitosa. Para o presidente da AMIG e prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, a reunião abriu um diálogo e uma busca de soluções conjuntas. Ele afirmou que irão fortalecer os acordos de cooperação técnica para que a ANM possa se estruturar, ter uma equiparação salarial com as demais agências e dotá-la de condições para não somente fiscalizar, mas também promover a mineração sustentável e segura. Nova lei de licitações ainda preocupa gestores dos municípios menores. O professor de Direito Tributário do IBMEC Brasília, Tiago Sorrentino, alertou esta semana para as consequências financeiras e administrativas que os municípios menores terão com a nova lei de licitações, que entrará em vigor em dezembro deste ano. O novo modelo deveria ser implantado em abril de 2023, mas os gestores públicos ganharam mais tempo para se adaptarem às novas regras. O governo estendeu o prazo, atendendo reivindicação dos prefeitos através da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Sorrentino destacou que milhares de prefeituras não possuem funcionários preparados, além de condições materiais e técnicas para atender todas as exigências da nova legislação, que foi criada para substituir a antiga Lei 8.666, que disciplina as diversas formas de contratações da gestão pública. O especialista adverte: o município que não se adequar à lei a partir de dezembro deste ano vai enfrentar sérias consequências financeiras e administrativas. Mesmo que o prefeito não tenha a intenção de fazer algo irregular ou ilegal, ele pode sofrer consequências desagradáveis caso a prefeitura não faça as adaptações necessárias. Dependendo da conduta desses gestores, eles podem sofrer pena privativa de liberdade, serem obrigados a ressarcir com o próprio patrimônio eventuais gastos. Então, realmente, os municípios têm razão para se preocuparem e para tentar se adaptar o mais rápido possível à nova legislação. O novo regime licitatório moderniza a legislação e, entre outras disposições, garante maior transparência e segurança à execução dos contratos através de diálogo competitivo e leilão virtual, além da adoção do pregão virtual em todas as esferas da administração pública e a criação do sistema de compras do governo federal.
O advogado Ariel Queiroz Bezerra, especialista em direito regulatório, legislativo e administrativo, explicou que a nova lei de licitações foi criada em 2021 e os gestores públicos tiveram 2 anos de prazo para se adaptarem ao novo modelo, antes que fosse revogada a atual legislação. A MP 1167 de 2023, editada pelo governo Lula, prorrogou a vigência da Lei 8666, a antiga Lei de Licitações, para até 29 de dezembro de 2023. Com isso, os municípios vão ganhar mais tempo para se adaptar, para treinar os seus servidores, para aplicar a nova Lei de Licitação. Pesquisa divulgada recentemente pela Confederação Nacional de Municípios revelou que mais de 60% dos associados da entidade ainda não se sentem seguros para instruir em procedimentos licitatórios nos ditames da nova lei. O levantamento abrangeu mais de 1.000 municípios brasileiros. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Roberto Zielkowski, o governo dará apoio técnico para que os gestores possam se adequar à lei. Além disso, segundo ele, a entidade também pretende ajudar os prefeitos na capacitação dos servidores municipais para a necessária adaptação à nova legislação de licitações. Divulgada a lista com os 2.000 municípios no edital do Mais Médicos. O programa Mais Médicos abriu 6.252 vagas para repor profissionais de saúde em localidades que deixaram de ser atendidas pelo programa do governo federal nos últimos 6 anos. O edital, que também expande vagas em áreas que enfrentam dificuldades para manter médicos, foi publicado na terça-feira, 18 de abril, pelo Ministério da Saúde. Este é o primeiro chamamento público após o anúncio da retomada do programa em 20 de março. Criado em 2013, o Mais Médicos tem o objetivo de garantir o acesso dos brasileiros à saúde nas unidades básicas de saúde, a chamada atenção primária, que é considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou o trabalho nas unidades básicas do SUS, afirmando que é no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções através de um processo de aprendizado permanente. Neste primeiro momento, os gestores de saúde municipais dos locais indicados no edital devem indicar quantas vagas pretendem preencher. O Ministério da Saúde pede prioridade no direcionamento dos profissionais a equipes de atenção básica que não têm médicos ou que atendam populações que dependam exclusivamente do SUS e ainda populações de ribeirinhos, quilombolas, assentados e indígenas. Para a adesão ao programa ou renovação, o gestor local dos municípios listados deve preencher o termo de adesão e compromisso. Para isso, deverá acessar eletronicamente o Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica, o eGestor AB. Os municípios que participaram anteriormente do Mais Médicos precisam manter o cadastro atualizado. Pela lista divulgada no site do programa, os postos de trabalho estão distribuídos em 2.074 municípios, sendo que 1.000 vagas são inéditas em localidades da Amazônia Legal. Como obrigações, as prefeituras devem garantir moradia ao profissional do projeto, alimentação e água potável, além de transporte adequado e seguro para o médico se deslocar ao local de trabalho que tiver difícil acesso. Para a distribuição de vagas, o Ministério da Saúde considerou critérios como a situação de vulnerabilidade social dos municípios, maior dependência do SUS para o acesso à saúde e a dificuldade para admitir novos profissionais. Com isso, a distribuição resultou em 47% das vagas para regiões de alta vulnerabilidade social, 27,5% a municípios de média vulnerabilidade, 10,6% estão indicadas a cidades com mais de 100 mil habitantes e baixo rendimento per capita, e o restante, 14,3%, serão vagas de reposição para os demais municípios. Até o fim de 2023, o Ministério da Saúde prevê a abertura de 15 mil vagas do Mais Médicos, chegando assim a mais de 28 mil médicos atuando no país para prestar serviços a mais de 96 milhões de brasileiros. Para tal, o investimento do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. Até o fim deste semestre, outro edital será publicado com 10 mil vagas oferecidas, com a previsão de contrapartida dos gestores municipais, o que garantirá às prefeituras menor custo, mais agilidade na reposição de profissionais e permanência deles nas localidades.
No próximo edital de chamamento do programa, o Ministério da Saúde aponta que será a vez dos médicos se inscreverem para a seleção com prioridade aos profissionais formados no Brasil. Os médicos brasileiros formados no país têm preferência na seleção feita pelo Ministério da Saúde para o programa. Também poderão participar médicos intercambistas, brasileiros ou estrangeiros formados no exterior, que continuarão atuando com o registro do Ministério da Saúde. O governo federal melhorou as condições do programa para atrair e fixar os profissionais nas localidades. Entre elas, o Ministério da Saúde e o da Educação firmaram parceria para incentivar os médicos formados pelo financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES, a trabalharem no programa. Com a adesão, esses terão ajuda para quitar o financiamento estudantil. Agora também, os profissionais terão oportunidade de cursar uma especialização e mestrado e terão benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa para atuarem nas periferias e regiões mais remotas. Também as médicas que se tornarem mães terão direito à compensação do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante os 6 meses de licença maternidade. E os médicos que se tornarem pais também terão direito à licença. O link para conferir os municípios listados no edital está disponível acessando portalconvênios.com. Nova regra fiscal do teto de gastos é entregue ao Congresso Nacional. Na terça-feira, 18 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentaram o projeto de lei complementar PLP 93 de 2023 aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e foi realizado a portas fechadas. Este projeto apresenta as novas metas fiscais do país para os próximos anos, as quais substituirão o regime de teto de gastos em vigor desde 2016. De acordo com a proposta, uma exigência da Emenda Constitucional 126, a antiga PEC da Transição, o objetivo do governo é garantir a estabilidade macroeconômica e criar condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Lira reiterou em entrevista coletiva após a solenidade no Palácio do Planalto que o projeto deverá ser discutido e votado rapidamente na Casa. No dia 18 à tarde, ele anunciou Cláudio Cajado, do PP da Bahia, como relator do marco fiscal na Câmara. Arthur Lira afirmou que pretende, com a colaboração dos líderes partidários, aprovar a proposta até o dia 10 de maio. Nós temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre e é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem. O presidente da Câmara espera que a proposta seja aprovada com mais de 308 votos em plenário. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto melhora a gestão pública. O arcabouço tem uma construção complexa, é uma mudança de regra que, na minha opinião, vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem e depois a reforma tributária que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. Para os exercícios de 2024 a 2027, o projeto do novo marco fiscal limita o crescimento dos gastos públicos a cada ano a 70% do aumento da receita primária obtida com a arrecadação de tributos no ano anterior. Na prática, se a arrecadação federal aumentar 100 bilhões em um ano, o volume total de despesas poderá crescer até 70 bilhões no ano seguinte, gerando um excedente para ser usado em investimentos ou para pagar a dívida pública. Caso a arrecadação aumente muito ou caia, o texto estabelece ainda um piso e um teto para limitar o crescimento real das despesas acima da inflação. Por essa regra, as despesas não poderão crescer menos de 0,6% acima da inflação, nem mais de 2,5% ao ano. Para um crescimento de receita de 5%, por exemplo, a regra de 70% permitiria um aumento de 3,5% nos gastos do governo. No entanto, pela regra do crescimento real das despesas, o limite será o teto de 2,5%. Uma das mudanças em relação ao texto apresentado por Haddad e a Lira no fim de março diz respeito às arrecadações extraordinárias,
as privatizações, concessões, permissões, royalties e dividendos das estatais, que não serão consideradas no cálculo do limite de crescimento real. O governo quer evitar que receitas atípicas corram o risco de se tornarem gastos permanentes. Além disso, as novas regras fiscais definem uma meta de resultado primário que busca zerar o déficit primário do país já em 2024, com expectativa de superávit para os anos seguintes, 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. A meta também trabalha com um piso e um teto, com variação de 0,25% para cima ou para baixo. Na prática, se o superávit ultrapassar o teto previsto, o excedente será usado para investimentos no ano seguinte. Se ficar abaixo do piso, a despesa crescerá menos, 50% do aumento da receita e não mais os 70% originais. Para os exercícios de 2025 a 2028, caso o governo federal supere a meta de resultado primário, o limite para gastos públicos com investimentos é fixado em 25 bilhões de reais, corrigido pela inflação entre janeiro de 2023 e o ano da lei orçamentária. A mudança tem como objetivo, segundo o Ministério da Fazenda, acelerar a redução da dívida pública em momentos de elevado crescimento da economia. Algumas despesas ficam de fora dos limites previstos do novo marco fiscal proposto pelo governo, entre as quais gastos com o pagamento do piso nacional da enfermagem, com precatórios e com a capitalização de estatais fora bancos públicos. Também ficam de fora as despesas com complementações do Fundeb a estados e municípios, entre outras. Prazo para atualizar dados sobre obras paralisadas termina na segunda-feira. Desde março, o governo federal tem monitorado a situação das obras executadas em colaboração com municípios e estados. O objetivo é identificar quais projetos devem ser retomados com prioridade. Para alcançar essa meta, os administradores precisam atualizar as informações das ações através da plataforma Mãos à Obra até o dia 24 deste mês. Para identificar as prioridades e alocar recursos de forma mais precisa, é essencial ter acesso aos dados. As áreas de maior interesse incluem cultura, educação, esporte, mobilidade urbana, saúde, saneamento básico e moradia, especialmente os projetos de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A definição das demandas para a plataforma é feita por gestores locais que serão responsáveis por alimentar a base de dados do Mãos à Obra. Para realizar esse processo, os gestores estaduais e municipais precisarão acessar a plataforma Mãos à Obra por meio de um computador ou celular e fazer login na conta gov.br. É importante que o usuário tenha acesso como gestor fundo a fundo ou como gestor de transferências especiais na plataforma transferegov.br. Depois de efetuar o login, serão exibidas informações pré-preenchidas com o status de pendentes, que deverão ser atualizadas. Após as confirmações dos dados básicos e complementares, o gestor deve informar se a obra está não iniciada, em execução, paralisada, inacabada, cancelada ou concluída. Após preencher todos os campos, basta clicar em enviar a atualização e pronto, a obra estará no rol das obras atualizadas. O Sistema Mãos à Obra do Governo Federal é um programa de investimento em obras públicas que tem como objetivo estimular o crescimento econômico, gerar empregos e melhorar a infraestrutura do país. Para outras informações, o usuário pode acessar o tutorial elaborado pela Serpro em parceria com os ministérios. O link está disponível no site do Portal Convênios. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços também está realizando um plantão tira-dúvidas Mãos à Obra, para sanar possíveis dificuldades que os gestores municipais possam ter em relação ao acesso e operação do sistema. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!